falar em campanha eleitoral, o presidente destacou a participação dele nas campanhas dos aliados nas eleições municipais. O que ele disse, André? Tiago, Lula reconheceu que teve uma participação mais acanhada no primeiro turno das eleições, sem participar presencialmente de diversas campanhas pelo Brasil. Mas o presidente justificou a atitude, dizendo que o objetivo foi não criar desgastes junto ao Congresso Nacional. Lula defendeu que, se apoiasse determinado candidato, poderia sofrer retaliações de deputados federais e senadores que integram a base aliada do governo aqui em Brasília. O presidente afirmou apenas que, em casos de polarização da disputa, como em São Paulo, o envolvimento precisou ser mais direto. Essa foi uma eleição, Josélio, que eu tive uma participação mais acanhada. Por quê? Eu tive por quê? Porque eu sou presidente da República. Eu tenho uma base no Congresso Nacional muito ampla. Eu tenho vários partidos na minha base nacional que estão disputando eleições. Então eu falei, bom, eu não vou, comprar uma briga numa cidade. Não vou embora dividido. E depois, quando chegar no Congresso Nacional, eu ter o pessoal virando adversário. Então, eu tomei uma atitude, o partido sabe disso, todo mundo sabe que era para ser assim mesmo, Aonde é que eu dediquei um pouco fui 2 vezes a São Paulo, porque lá é uma briga que está estabelecida entre, o tal do lulismo e o tal do bolsonarismo. Lula deve manter a estratégia nesse segundo turno, já que ele esteve também em Fortaleza hoje para apoiar o candidato Evandro Leitão, do PT, na disputa pela prefeitura da capital cearense. De lá, ele já partiu para Belém para participar da campanha de Igor Normando. Ainda no final de semana, Lula vai voltar a São Paulo para reforçar apoio a Guilherme Boulos. E o último destino dessa primeira etapa vai ser Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na campanha de Maria do Rosário. Em todos esses casos, a avaliação é que são disputas mais polarizadas e em locais considerados estratégicos. Tiago. André, você volta daqui a pouco com mais destaques da presidência da República. Bom trabalho até já. Vou chamar os nossos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Vilela nessa sexta-feira aqui com a gente. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Nessa segunda fala do presidente, me chamou a atenção quando ele diz o seguinte: eu sou presidente da República, não posso me envolver totalmente. E ele fala também da ampla base do governo no Congresso Nacional. Isso é verdade ou não é tão verdade assim, Dora? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Sim, é verdade que ele tem uma base ampla, mas não é verdade que isso tenha sido a justificativa. Quer dizer, o motivo, a justificativa agora é essa, para tentar explicar ali o fraco desempenho do PT. Nessa mesma entrevista, o presidente até ensaiou uma espécie de autocrítica que também alguns petistas fizeram hoje, depois de um primeiro momento em que o PT negava que o resultado tivesse sido negativo. Por que eu digo que ele ensaiou uma espécie de autocrítica? Porque ele não fez autocrítica. Falou assim, olha, o PT precisa se renovar. Foi o motivo pelo qual o PT teve um fraco desempenho ruim. É porque o discurso está antigo, o diálogo com a sociedade não foi reciclado. O presidente não falou dele mesmo, né? Porque ele toma atitudes e faz declarações que parece que ele está lá do ano 2000, às vezes parece até que está lá no estádio de Vila Euclides, em 1980, onde surgiu o PT. E o mundo mudou, né? E o resultado das urnas estão aí. Então, se o PT não fizer uma autocrítica firme, realista, dizendo, olha, eu até vi algumas pessoas hoje, o ministro Paulo Pimenta falou sobre isso, mas tem sempre ali um mais. Não, realmente precisava mais à direita, não sei o quê. O fato, como diz o presidente Lula adora uma expressão, o dado concreto. O dado concreto é que o PT perdeu nessa eleição de um modo geral e perdeu porque está atrasado em relação à renovação que ocorreu na sociedade.
Pois é, Vilela, porque se você lembrar da eleição de 2022, foi um fato totalmente diferente, uma frente mais ampla, já que ele até falou do Congresso Nacional, mas, como a Dora destacou, não fez uma autocrítica, não fez uma meia-culpa, né? Boa noite, bem-vindo. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o PT em 2022, nas eleições de 2022, veio com esse discurso da frente ampla, de fato conseguiu compor ali uma frente para ganhar, especialmente no segundo turno, de Jair Bolsonaro. Muito dessa frente foi mais o voto anti-Jair Bolsonaro, do que necessariamente o voto ideológico petista. E o fato é que depois, ao longo do governo, o governo insistiu com algumas pautas muito ideológicas e deixou de lado setores ao centro que foram importantes, que foram valiosos nessa vitória de 2022. E chega nesse momento agora, o PT, e juntamente com aqueles partidos mais próximos, vem com o discurso muito ideologizado, muito político, muito particular do seu partido, e na prática a gente vê, e os resultados eleitorais de 2024 demonstram que esse discurso não está colando. E aí o presidente da República se viu na necessidade de tentar justificar, mas daquele jeito dele, né? Sem assumir uma culpa efetivamente, sem deixar claro que, de fato, o PT hoje talvez, muito embora esteja no comando do país, mas, de fato, ele não é mais uma força hegemônica, diferentemente do que foi, por exemplo, nos governos anteriores do presidente Lula. Então, essa autocrítica, ela vai ser importante, pelo menos intramuros, para que o partido possa se compor e se estruturar para as eleições de 2026. Senão, corre o risco de também sofrer uma derrota.